Boa noite, é um prazer estar com vocês hoje, dia 30 de dezembro, nosso derradeiro encontro nesse ano difícil. Quando eu uso a palavra difícil, estou usando um eufemismo, um ano dificílimo, um ano atípico, mas com a graça do Senhor chegamos até aqui. Nós vamos conversar sobre o áudio 24º da EBQ, que é a ressurreição como consumação da operacionalização da salvação. Bonito, né? É isso que nós temos para conversar hoje. O texto que serviu como base para aquela reflexão, naquele dia, naquele café, foi o 11º café em 2018, foi João, capítulo 11, versos 25 e 26. Vou chamar vocês a esse texto. João, capítulo 11. João, capítulo 11, versos 25 e 26. Observe essa afirmação de Jesus. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isso? Perdão, eu li o 26 e omiti o 25. Deixa eu começar novamente. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Olha que coisa sensacional. Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio e oportunidade do encontro. Te agradecemos pelos recursos tecnológicos que temos para viabilizar tudo isso. Te agradecemos pela possibilidade de termos o texto em nossas mãos, em nossa língua materna. Te agradecemos pela possibilidade da oração que pode nos possibilitar o esclarecimento do teu Espírito. E é o que nós carecemos nessa hora. Ilumina nossa mente de tal maneira que venhamos a compreender tudo quanto o Senhor queira nos comunicar nesse tempo, para esse tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vou dizer algumas coisas de modo inicial, eu separei, eu julgo serem fundamentais, e na sequência, naquela dinâmica que nós conhecemos, já vou abrir para que vocês possam efetivamente participar com as suas contribuições, percepções e, quem sabe, até mesmo com as suas dúvidas, de tal maneira que a gente tenha um espaço para dirimi-las, se assim for possível. Então, é assim, esse texto aqui que eu separei é de um capítulo que eu aprendi, que é o capítulo da afirmação notável, capítulo 11 de João. O Evangelho de João é o livro mais dado a surpresas. Você sabe que nosso Deus é um Deus surpreendente. Com isso, eu quero dizer que ele não pode ser surpreendido. Na verdade, se nós abrirmos espaço, ele é que nos surpreende todo o tempo todo. Nos surpreende com frequência. Então, essa é uma questão que eu percebo bastante, sobretudo no capítulo 11º de João, entendeu? E esses dois textos que li com vocês, embora a perícope seja maior, ela é composta de 57 versículos, eu separei tão somente 2 que trazem essa afirmação extraordinária de Cristo Jesus. Uma outra coisa que eles chamam a atenção é para um problema que nós temos da pseudo-familiaridade com o texto. Isso é um problema que todos nós precisamos estar atentos. O que eu quero dizer com essa pseudo-familiaridade com o texto? É você achar que porque leu 1, 10, 5, 50 milhões de vezes, você está sabendo muita coisa, entendeu? Tem gente que acha que leu a Bíblia 3 vezes, agora ele já pode ser secretário da Trindade. Ele já está sabendo tudo que há para se saber. Isso é um equívoco fenomenal, porque a grande questão é que se você se familiarizar com o texto de tal maneira, e isso eu estou dizendo exatamente para o mal, você pode perder as nuances, porque alguém já disse que Deus está nos detalhes. Entendeu? Então, a questão do texto bíblico também é essa. Na Bíblia você tem os detalhes. Imagina se o cara fosse explicar tudo. Não cabe, irmão, falar tudo. Então, você tem os detalhes. Aí você tem que aprender a usar a massa encefálica,
Você precisa aprender a orar para que Deus possa te iluminar e você pegar o que você não havia visto anteriormente, porque sempre tem coisas novas para se perceber. Então, com isso, eu já estou te falando duas coisas. Primeiro é o valor e também o antídoto. O valor da aproximação desconfiada e o antídoto para a pseudo-familiaridade com o texto é a aproximação desconfiada, entendeu? Então, há um valor em você se aproximar do texto com desconfiança, mas é uma desconfiança positiva. Que tipo? De que natureza? De que você pensa que há alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Aí você não cai na pseudo-familiaridade. Você fala, não, isso aqui eu já sei, já li 3 vezes. Uma vez o irmão soltou essa pro outro. Ei, não vem falar desse negócio de Bíblia comigo, não, que já li 3 vezes. Falei, cara, eu fiquei pensando, né, cara? Tive que lançar a mão do bom humor, pensei, já pensou se ele ler a 4ª vez? Quem ele vai ser? Porque se ele ler a 4ª vez, rapaz, acho que ele vai ser promovido a secretário direto da Trindade. Se ele não virar a 4ª pessoa da Santíssima Trindade. É lógico, com isso eu estou sendo extremamente irônico, né? É fogo, cara. Isso é uma pseudo-familiaridade com o texto. Você achar que só porque leu, pegou, compreendeu, nada mais longe da realidade. Então, esse é o valor da aproximação desconfiada. E o antídoto também é a aproximação desconfiada, ou seja, para você não achar que você está sabendo muito todos os dias, chegue com humildade, entendeu? Chegue com humildade, fala, Senhor, há que haver algo aqui que eu ainda não percebi, o senhor poderia contar para mim? E se o senhor contar para mim, eu estou fazendo esse pacto com o Senhor de contar para o maior número de pessoas possível. Eu não vou deixar isso restrito ao âmbito da minha experiência. Eu vou divulgar para geral, por todos os meios possíveis, entendeu? Vou usar todas as plataformas, vou contar para o maior número de pessoas que eu me encontrar, tá certo? Então é isso que eu separei para essa hora. E aí, andando um pouco mais, percebi também a questão do conteúdo e como é que nós somos afetados por ele. Se vocês perceberem, é uma mini parábola dentro dessa narrativa, quando os discípulos dizem a Jesus que como é que ele poderia ousar voltar para esse contexto, sendo que os caras queriam matá-lo, entendeu? Os caras queriam matar Jesus num determinado ambiente e Jesus resolve voltar para lá, voltar para a Judéia. E os caras falam, Jesus, mas os caras estão querendo te matar lá, você vai voltar para lá? Ele fala, então, não são 12 as horas do dia? Se a gente caminha de dia, tá tudo tranquilo. O negócio é não dá para caminhar à noite, né? Isso é uma mini parábola dentro desse texto aqui. É no verso 9. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Interessante, versos 9 e 10. O que Jesus está dizendo? A compreensão que tenho a partir daqui é a questão da vontade de Deus. Enquanto você estiver se movendo dentro da vontade de Deus, você tem luz. Então, você não corre o risco de tropeçar. Agora, começa a se mover fora da vontade de Deus. Você começa sempre a se movimentar por ambientes sombrios, nebulosos, entendeu? Trevorosos. E aí o negócio é tenso. E aí você mete o pé na pedra mesmo. Entendeu? Esse aqui é o problema. É isso que ele está dizendo. Enquanto eu estiver me movendo dentro daquilo que o meu pai quer, está tudo sob controle, está tudo certo. Entendeu? Agora, o problema é se movimentar fora desse âmbito da vontade do meu pai. Esse é o ponto. Então, questão aqui de luz e trevas é exatamente esse contraste entre estar dentro daquilo que Deus tem como vontade objetiva e estar fora. Na sequência, separei a ordem de Jesus que me chama muita atenção, que é a questão do tirai a pedra. Isso é magnífico. Com isso, eu disse o óbvio, né? Que é necessário ser dito também. Há coisas que podemos, entendeu? Há coisas que podemos. E Deus não vai fazer aquilo que podemos, entendeu? Até porque, andando um pouquinho mais e aprofundando, todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Esse é o ponto. Mas eu quero dizer, no primeiro âmbito, ainda na superfície, que há coisas que nos são dadas a fazer. Então, o nosso problema, às vezes, é quando a gente começa a inverter as coisas. Por exemplo, querer fazer oração para aquilo que não deve ser orado. Entendeu? Meu irmão, você tem que levantar e andar. Entendeu? Moisés,
não digo que seja hora de orar, mas diga ao povo para marchar. Esse é o ponto. Então, às vezes, a gente, sem perceber, na sutileza, começa a inverter isso, no sentido de deixarmos de fazer o que deveríamos fazer e, pior, queremos nos meter a fazer o que só compete a Deus fazer. Aí vira a bagunça do universo. Então, quando Jesus diz tirai a pedra, é simples, é porque os homens podem fazer isso, entendeu? Vocês fazem o que lhes compete e eu vou fazer aquilo que só a mim compete. Na sequência, me chama a atenção a especificidade do chamado, porque Jesus disse, Lázaro, vem, entendeu? Saia. E é interessante que alguém certa feita disse, e eu guardei, que se Jesus não tivesse dito Lázaro vem para fora, todos os mortos na sepultura poderiam vir a ressurgir, e não era a hora de todos ressurgirem. Se vocês se lembram, por exemplo, do episódio da ressurreição de Cristo Jesus, ou melhor, na hora da morte de Cristo, aqueles que estavam nos sepulcros foram ressuscitados, mas eles não entraram na cidade. Entendeu? É interessante esse detalhe. Eles foram ressuscitados, mas não entraram na cidade. Por que eles não entraram na cidade? Porque o primeiro a entrar na cidade tinha que ser Jesus. Ele tem que ser o primeiro. Interessante os detalhes. Então, se Jesus não fala com especificidade Lázaro, a rapaziada toda ia sair do túmulo e não era a hora. Ele só queria o Lázaro. Agora, você imagina a cena. E isso me chama atenção, porque a mesma voz que em Gênesis 1:3 disse, haja luz, é a mesma voz que também diz, Lázaro, vem, entendeu? Vem para fora, entendeu? Que antigamente acho que havia um pleonasmo aqui no texto bíblico, tipo assim, uma redundância que era sai para fora, e os pregadores assim, cheios de efusividade, gritavam, sai para fora! Eu falei, ô irmão, mas sair só pode ser para fora, né, cara? Entendeu? Aí corrigiram esse equívoco que estava na nossa versão, na nossa tradução. Aí agora acho que está bem para fora. Então, me chama a atenção essa questão da mesma voz, essa especificidade, haja luz, e aqui também Lázaro, vem. E há 3 mortes, eu listei isso também, porque aqui está sendo resolvida a morte física. E não sei se já me ouviram falar sobre isso, existem 3 mortes. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Para 2 mortes, há antídoto e solução, mas para um tipo de morte não há reversão. É irreversível, não há meio de se resolvê-la. Então, para as 2 primeiras mortes, há antídoto e há reversão, a solução. Para a morte espiritual, que é essa que nós já nascemos nela, porque o Davi disse certa feita que em pecado me gerou minha mãe. Ele está falando acerca da morte espiritual. O que é morte espiritual? É essa morte que nós já nascemos nela porque o nosso espírito está desconectado ou separado da Trindade. Nós estamos desconectados, desconexos. Qual é o antídoto para a morte espiritual? É a cruz e o novo nascimento. Essa é a solução para a morte espiritual. Cruz e novo nascimento. Então, a cruz nos reconcilia com o Pai e o novo nascimento nos regenera, nos reconecta também com o Pai. Nos dá uma nova essência, uma nova natureza. Então, nós estamos reconectados, o nosso espírito está ressuscitado. E aí tem a morte física, é essa que é o resultado do pecado. Quando a gente empacota, vai para a terra do pé junto, pegar o palitozão de madeira, comer mato pela raiz, esperar pela ressurreição, entendeu? Como é que resolve a morte física? Acabei de dizer, a ressurreição resolve a morte física, entendeu? Um dia, todos aqueles que estão mortos, seja nos sepulcros ou mesmo no mar, voltarão à existência. E eu disse todos, até mesmo aqueles que não creram. Aqueles que creram entrarão no gozo perpétuo do seu Senhor, Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aqueles que não creem irão para a miséria eterna. Entendeu? Horrível coisa. E aí, deixa eu só me citar o texto.
Gênesis 3, entre os versos 17 e 19, fala acerca da morte física. Tu és pó e ao pó tornarás. Simples assim. E aí vem a questão da morte eterna. E aí, sobre a morte eterna, eu já lhes disse anteriormente que é irreversível. A morte eterna não conta com nenhum antídoto e para ela não há solução. Ela é irreversível. O que é a morte eterna? É partir para a eternidade desconectado e não regenerado. Ou seja, é não ter resolvido as duas primeiras questões. Entendeu? Você não teve a cruz como reconciliação, não foi regenerado, empacotou, entendeu? E não resolveu o que havia para se resolver. Então você partiu para a eternidade desconectado do Todo-Poderoso. E isso é irreversível. Não há solução. Tá certo? Andando um pouquinho mais, eu lhe chamo a atenção, por exemplo, para a hora em que Jesus se demora. Você percebe que Jesus chegou atrasado ao convite, entendeu? Ele, sabendo, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava, e quando ele chega, o morto já está sepultado, já é um morto com 4 dias, entendeu? O cara já estava putrefato, estava tenso. E o que eu quero lhe chamar a atenção, para eu não me repetir, porque eu já disse o que disse lá no áudio, então eu vou falar outra coisa. Me chama a atenção o fato de Jesus ser o detentor da última palavra na história. Isso me chama muita atenção. Porque, por exemplo, quando nós nos lembramos do episódio da filha de Jairo, é interessante, porque Jesus ele se atrasa, como novamente, porque no meio do processo ele resolve a questão da mulher do fluxo de sangue, e isso faz com que ele perca tempo. Nisso, chegam alguns da parte do Jairo e diz assim, não precisa incomodar mais o mestre, não, que a sua filha já morreu. Olha só a notícia dos caras. Deixa isso pra lá, mano. Já era. Agora não adianta mais. Você imagina, mano. Imagina você ser o culpado. Entendeu? Pô, Jesus, você ficou dando atenção pra mulher e agora deu isso aí. Aí Jesus simplesmente disse, não, fica tranquilo. Não temas. Crê somente. Fica tranquilo. Sua filha não tá morta, não. Só tá dormindo. Ô, irmão, é uma coisa que me chama a atenção. Os caras passam do choro pro riso. Ninguém ridicularizou Jesus na cara dele. Imagina a galera chorando. Ai, meu Deus. Quando vê, os caras começam a rir na sua cara. Porque Jesus disse, ela não está morta, ela está dormindo. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer, ô senhor, aqui, deixa eu só falar um negócio pro senhor. O senhor não sabe a diferença de uma pessoa morta para uma pessoa viva, não? Para uma pessoa dormindo? A questão nunca foi essa. Graças a Deus que um dia eu entendi. Entendi exatamente o que eu acabei de lhes dizer como título. Jesus é o detentor da última palavra na história e da história. Então, a questão não é o que eu estou vendo. Olha que coisa interessante. Ah, mas você não está vendo? É claro que eu estou vendo, rapaz. Mas eu não ouvi nada de Jesus. A questão não é o que eu vejo, a questão é o que eu ouço. Se Jesus me disser que eu acredito. Se não me disser, meu irmão, tudo pode acontecer. Sobretudo para nós, agora eu já estou dando um salto, para nós que somos discípulos de Jesus, já experimentamos a ressurreição, em certa medida, já somos aqueles que estão na ambiência do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que nenhuma situação e nem circunstância e nem pessoa é intransformável. Pelo contrário, todos agora e tudo é passível de transformação. Basta uma palavra de Deus. Esse é o ponto. Então, quando ele falou que a menina está dormindo, quem sou eu para falar que não? Mas, se Jesus, que sabe de tudo, está falando que está dormindo, meu irmão, então está dormindo, não é problema meu. Esse é o ponto. Então ele falou, eu vou lá despertar o Lázaro do sono dele. A galera, se está dormindo, então está tranquilo. Aí já foi o contrário. Aí ele falou claramente, o nosso amigo Lázaro morreu. Eu falei, ih, rapaz, e eu vou lá resolver o que há para ser resolvido. Mas também não vou na hora que vocês querem, não. Vou na minha hora do pai. Entendeu? Senão é a hora do pai. Eu disse no áudio e vou repetir aqui porque é necessário. Não sou dado a clichê, mas, embora todo mundo diga, não sei se todos sabem e vivem como o que dizem.
A hora de Deus, o tempo de Deus não é o nosso. Falar isso, muita gente fala. Eu quero ver igual a senhorita Ayla fala, na prática. Tá, mas e aí? Entendeu? O negócio é a prática. Tá, mas e aí? Falar o tempo de Deus não é o nosso. Oh, coisa fácil de falar. Aí, ó, saiu fácil. Entendeu? Agora, vive isso. Não rói unha, não. Não acha que Deus está atrasado, não. Não vai dar uma ajudinha para Deus, não. É difícil, é difícil, é difícil. Não é uma coisa simples. Então, Jesus, de fato, nesse caso, ele é o Deus do quarto dia. E a razão do atraso não é outra senão, por exemplo, a questão da superstição. Em Israel, havia uma crença de que um morto, até o terceiro dia, o espírito do morto estava pairando sobre o morto. Então, ainda havia alguma possibilidade do espírito, de alguma maneira, que não me peçam para explicar, que eu também não sei explicar o inexplicável. Eles acreditavam que havia possibilidade do espírito do camarada pular para dentro dele de novo, até o terceiro dia, certo? Mas no quarto dia aí já é. Que dia que Jesus chega? No quarto. Por que você acha que a irmã dele falou assim, ó, agora não adianta mais não, o camarada aí já tem 4 dias que está nessa situação aí. Já era. Como é que era a situação do Lázaro exatamente no quarto dia? Ele já está numa situação em que todos os rituais do sepultamento já foram consumados. Então, o corpo dele já está apodrecido, já está cheirando mal, já está inchado, cérebro já está liquefeito, sangue é só salmoura, pulmão ou pulmões estão em estado de liquefação, há gases por todos os lados, pois tudo nele está em processo de morte. Os vermes estão proliferando, as bactérias estão crescendo, os micróbios de toda a ordem dentro dele, de repente, nesse corpo apodrecido como um animal morto há 4 dias na beira da estrada. É assim que está a situação do senhor Lázaro quando Jesus chega lá. E aí Jesus faz uma oração. Interessante, cara. Jesus faz uma oração e nessa oração ele fala ao pai dele que ele não está falando como se o pai dele não o ouvisse. Porque ele bem diz, pai, eu sei que sempre o senhor me ouve, mas eu estou falando assim por causa dessa galera aqui, ó. É por causa do público que eu estou me dirigindo ao Senhor dessa maneira, entendeu? Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. É por isso que eu sempre, quando tenho oportunidade, digo que Deus não nos ouve. Para vocês que me ouvem há mais tempo, eu sei que, por mais que você fale assim, ué, mas eu sei que você vai parar um pouquinho, vai pensar, vai procurar um fundamento. De onde esse camarada tirou isso? Como nosso irmão Rafael no encontro anterior falou. De onde você tirou essas coisas? Você pode me mostrar? É exatamente daqui. Eu sei que sempre me ouves, entendeu? A ideia é o seguinte: Deus só ouve o filho, o pai só ouve o filho, entendeu? A nós já contamos com a mediação do Espírito Santo para fazer uma adequação, uma tradução daquilo que nós estamos falando e uma adequação à vontade de Deus, porque a gente só fala besteira, cara. A gente só fala bobagem, a gente fala coisa que não tem nada a ver com o que Deus quer, entendeu? Então é difícil. Ah, o Espírito Santo, Romanos 8:26, bendito seja Deus, roga por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa sensacional. Estou traduzindo. Igual aqui, eu estou falando o que estou falando, mas o Espírito Santo está entre nós fazendo mediação, de tal maneira que, se ele quiser, ele pode pegar alguma palavra que eu falar aqui, fazer uma adequação necessária e trazê-la como verdade para você. E eu nunca vou saber o que Deus falou para você. Eu posso saber o que eu falei, posso ver a gravação depois, tal, mas eu não sei o que Deus vai falar com você a partir daquilo que eu estou falando. Isso é que é maravilhoso. Então, Jesus faz essa oração por causa do público. E fecho dizendo uma última coisa, que é o seguinte: cuidado com os religiosos. Porque Jesus fez a oração, na sequência, ressuscita o Lázaro, é uma coisa incrível que eu não tenho português para descrever, uma ressurreição. Imagina, mano, você tá lá, você vê um negócio desse e fala assim, meu Deus do céu. Não aconteceu isso com esses caras aqui, com os religiosos. Pelo contrário, naquele dia, a partir daquele dia, só assim, vão arrumar um jeito de matar esse cara. Ó, isso para mim é uma coisa fantástica, porque existem muitas pessoas que falam assim, mano, as pessoas tinham que ver mais milagres, porque aí as coisas iam mudar. Mano, a questão nunca foi essa, cara. A questão não é essa, não.
Nada não acompanhado por fé faz bem, cara. Pegou a visão? Tudo precisa ser acompanhado por fé. Se você, cara, você pode ver a coisa mais extraordinária do universo, se não for acompanhada por fé, se o seu orgulho não for vencido, é isso aqui que acontece. Ao invés de você abrir mão do seu orgulho e falar, cara, tem alguma coisa nisso tudo que eu estava compreendendo errado e eu estou acabando de ver. Então, nesse momento, eles deveriam ter dado crédito a Jesus de Nazaré, entendeu? Ele é totalmente diferente das nossas expectativas, mas ele é Deus. A gente precisa se arrepender e crer nele. Vou matar esse cara. Aí, desse dia em diante, os caras ficaram arquitetando um jeito de matar Jesus e não descansaram enquanto não conseguiram. Então, é daqui que eu depreendo esse cuidado com os religiosos. Verso 53. Cuidado, porque os religiosos acham infinitamente melhor matar Jesus e preservar a religião. Observe isso. Eles acham melhor matar o autor da vida e preservar aquilo que, na verdade, mata, que é a religião. Olha que loucura. Então, que nenhum de nós se pegue, por exemplo, sem saber que isso é real, entendeu? Não, nunca se esqueça disso, cara. A religião acha infinitamente matar e preservar a sua própria maneira de ver as coisas do que dar o braço a torcer. No caso, se arrepender. Pegou a ideia? Então, não acho que coisa extraordinária está acontecendo quando você vê o absurdo sendo praticado. Não ache coisa fora do comum. No ambiente religioso, isso é perfeitamente comum. E aqui está a base para isso. Entendeu? Mataram Jesus, arquitetaram uma maneira de eliminá-lo a partir exatamente desse dia, é o verso 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Já pensou nisso? É um negócio impressionante. Eu paro aqui e já abro para vocês, e na sequência eu digo mais alguma coisa, certo? Então vou fechar o meu áudio. Vocês têm toda a possibilidade e oportunidade de abrir e chegar junto. Penso que a senhorita Ayla já está com a mãozinha ali. Se fosse aquele igual ao programa de auditório, já ia bater na parada para falar. Fala aí, Ayla. Então, o que acontece? Foi muito bom essa primeira... essa parte, assim, eu ouvi umas 2 vezes, mais ou menos, rapidinho. Esli, só um minutinho. Então, eu ouvi 2 vezes o áudio e eu tive uma conversa, fui confrontada, na verdade, por uma pessoa muito próxima, pessoa da família, né? O meu lado oposto da família, o meu lado direito, que é o meu lado direito da família. E aí, ela, conversando com essa minha prima, a gente tem 2 visões muito diferentes da pandemia em si. E aí, eu li essa parte, fiquei um pouco pensando nessa questão, né? Quando você fala exatamente desse 4º dia, desse as pessoas esperando, as pessoas já descrentes, né? De que algo fosse de fato acontecer, e aí Deus faz aquilo que já estava preparado, né? Já tinha sido consumado antes, né? E ele só foi executar o feito. Então, quando acontece isso, assim, aí eu venho para os dias atuais, que a gente faz assim, pensando, né, nos termos respostas para esse dia. Ela falou, cara, que cristãos são esses, né? Tem até um meme que fala assim, os cristãos da época de Jesus se rompem e vão e esquecem que tem. Os cristãos dessa época ouvem o governo falar, fiquem em casa, e eles
eles murcham. Eu achei aquilo um absurdo, porque a gente está dentro de algo cientificamente comprovado, e aí a gente foi conversar sobre. Na minha compreensão, foi um momento também de nós orarmos muito, de nós ter, como cristãos, nos fortalecermos mais ainda, encontrarmos respostas em Cristo através da oração, mas também houve também muita, assim, algumas, não sei se atos de covardia. Não é ato de covardia, mas talvez uma ação covarde de se esconder atrás do vírus ou de algumas coisas desse sentido. E nós estávamos discutindo exatamente isso, porque na cabeça dela, como cristã, católica, a igreja não pode fechar, a igreja não pode, entendeu? A igreja tem que se manter aberta, porque a igreja quer a resposta, só que não se trata disso. E aí eu tive uma compreensão que é muito exatamente isso. Assim, teve alguns momentos desse momento em que vivemos que fomos resposta para... Fomos, assim, através do... Jesus me mandou lá agora, me mandou ligar para alguém, ou me mandou... sem aglomerar, sem ter... tomando medidas conscientes, mas indo... fazendo o ID, né? Então, fiquei pensando muito nisso quando eu ouvi quando eu ouvi o áudio, fiquei me pegando muito nessa parte, né? Também das nossas reações, assim, tipo, naquela época, as pessoas elas se prenderam somente a questão do milagre, né? E a multidão seguia Jesus somente pelos feitos, né? Em vez de seguir por quem ele realmente era. Como também fiquei pensando nessa questão de nós como os cristãos, né? Que eu uso essa palavra, mas eu já tenho por você até essa compreensão do discípulo, né? Do ser discípulo. Mas conversando com ela, eu tenho que falar cristão, que aí a gente vai... Ela só consegue compreender dessa forma. E fiquei pensando exatamente nessa questão da religião, o quão pensa fixamente nesse âmbito religioso, no âmbito dos dogmas, entendeu? Da igreja e das coisas que não podem deixarem de ser feitas como padrão, entendeu? E não uma coisa livre, que é exatamente essa liberdade que Jesus produz entendeu? De você parar para pensar, de você não agir só por conta de um dogma, só por conta de alguma coisa. Então, fiquei muito com isso na cabeça, assim. Mas, de fato, esse lance agora que você falou, tem que ter muito cuidado, que é o deixar de fazer o que já sabe que é para ser feito, porque você está nessa reclusa e não vou orar, não, preciso orar por isso, preciso orar por isso. Aí eu fico, eu algumas vezes já caí nisso, assim, ainda caio, com certeza, vou orar aqui, mas será que eu já devia ter feito alguma coisa que era para ser feita? É isso. Muito bom, Aira, muito bom, muito bom. Vou reagir aqui ao que você trouxe, começando pela questão, assim, você citou a pandemia, então vou usar a palavra, assim, crise. Esse momento de crise, eu não sei se já disse isso a vocês também, mas no idioma que se fala na China, eu ainda tenho vontade de aprender, não falar, mas eu quero aprender os desenhos. Eu acho muito bom, é extraordinário. A palavra crise tem pelo menos 500 possibilidades de tradução. E a que eu mais gosto é oportunidade. Olha que interessante. Então, esse momento histórico que nós estamos vivendo, você usou uma palavra que para mim é cara, que é o momento, por exemplo, do fortalecimento, entendeu? E eu acrescento discernimento. Eu penso, então, começando de trás para frente. Quando a crise se instaurou, foi bom para a gente perceber assim quão frágil eram os nossos vínculos, entendeu?
quão frágeis eram esses vínculos que, entre aspas, nos mantinham unidos, mas eram vínculos frágeis. Tanto é que veio a pandemia, acabou muita coisa. Agora, quem tinha vínculos fortes, continua, ponto, sem ir muito longe. Então, é uma questão de discernir. Fala, peraí. Isso aqui realmente vale a pena? Por que a gente está despendendo energia nisso aqui, sendo que na hora que a chapa esquenta, o bicho pega? Aí a gente viveu sem isso aí, ó. Não fez diferença nenhuma esse entretenimento gospel e adjacentes aí. Beleza, ponto. E a questão do fortalecimento, que é o que eu penso que nós estamos fazendo aqui agora. Entendeu? Igual assim, a gente está lançando mão do que temos da melhor maneira possível. Eu, por exemplo, não paro isso aqui jamais. Entendeu? Tem sido magnífico. Então, a gente tem procurado se fortalecer assim, mas porque, de algum modo, nós também já experimentávamos isso antes. Entendeu? Se não tivesse, como faríamos? Entendeu? É algo que a gente vem desenvolvendo há algum tempo. Então, eu vejo essa questão da crise, por esse aspecto positivo, assim. Você falou uma frase aqui também, que é interessante, que aí, conversando com a sua prima, ela falou assim, a igreja não pode fechar. Bom, a gente já não pensa mais com essas categorias de que igreja seja um lugar que possa ser encontrado, no sentido de geografia, e que possa abrir e fechar. Então, a gente já transcendeu isso. A ideia que eu tenho que se aplica num momento como esse de pandemia é o que não está acontecendo são as celebrações coletivas e comunitárias, mas a igreja está aberta, entendeu? Porque a igreja não pode fechar. O que não está acontecendo é uma reunião em um determinado lugar, pelo menos alguns lugares, né? Eu também não posso normatizar e generalizar. Tem muita gente que não respeitou absolutamente nada, entendeu? Então, o que não está acontecendo em alguns lugares é a reunião coletiva e comunitária, entendeu? Em alguns lugares. Agora, a igreja está sempre aberta. Tem muita coisa boa sendo feita. Tem muita gente sendo assistida pela igreja num momento difícil como esse, entendeu? Muita gente. E eu conheço. Não estou falando de coisa longe de mim, não, entendeu? Irmãos nossos aqui mesmo, desse grupo, estão servindo pessoas, entendeu? Servindo pessoas durante a pandemia. Então, reitero, o que não está acontecendo em muitos casos é reunião coletiva e comunitária com a igreja inteira reunida no mesmo lugar. Isso não tem acontecido. No entanto, a igreja está aberta, porque a força da igreja, eu já disse a vocês, ela está exatamente na dispersão. Tem a reunião e tem a dispersão. Reunião é quando nós estamos juntos em celebração, entendeu? A dispersão é quando nós estamos nos nossos respectivos ambientes durante a semana e é ali que a coisa acontece, entendeu? Então, a igreja está aberta nesse sentido. A conexão da Ayla caiu, daqui a pouco ela volta, e era isso que eu tinha para dizer em reação ao que ela nos trouxe. Quando ela voltar, ela fala um pouquinho mais, se ela assim desejar. Então, vou passar ao próximo que queira perguntar também. André. Fala. Estou aqui, Fred. Um comentário e uma pergunta. Que, assim, que eu achei maneiro, cara, nesse áudio que a gente teve a oportunidade de ouvir essa semana, foi essa questão, tipo, de Deus, de fato, Cristo, ter a palavra final na história, entendeu, cara? Quando, tipo, toda a lógica da existência, tipo, aponta para um desfecho, e aí chega Jesus e fala assim, crês? Entendeu, meu irmão? E aí, tipo assim, é aquilo que você falou no áudio, sabe? Com todas as categorias, com toda a descrição, tipo, a respeito de em qual nível de estado, assim, de putrefação estava o corpo de Lázaro. Bastou dizer um convite, mas na verdade foi de fato, né? Tipo, bastou de ser chamado, cara, para fora do túmulo, que lá tava Lázaro, tipo, não só com o corpo restituído de todo o desgaste biológico, o cara tava lá, cara, o maluco tava vivo. E eu achei isso maneiro demais, porque eu vou ouvindo seus áudios
E aí vai engatando, entendeu, cara? Acaba um, começa a outra, fala, tá bom, vou parar de ouvir, não. Aí continuo. E aí nisso que eu continuei ouvindo, cara, foi um áudio seu que você falou a respeito do caminhar sobre as águas de Jesus. E aí, cara, pegou a mesma ideia, cara. Eu fiquei, cara, interessante, porque você falando sobre esse mesmo detalhe de Pedro olhando para as águas, pensando, pô, a água não tem densidade, cara, para suportar um peso de uma pessoa sobre a água, mas não tinha como dar aquela desculpa de ser porque Jesus era Deus que ele estava lá, porque ele chamou Pedro também, entendeu, mano? E aí Pedro falou, Jesus falou para ele ir, ele vai e caminha também até um determinado momento sobre as águas. E aí, cara, de fato, essa determinação final que a palavra de Deus tem, cara, sobre a existência, eu tipo assim, pensar sobre isso foi fantástico, entendeu? Eu fiquei, tipo, surpreso, mesmo já tendo sido exposto a todos esses textos ao longo de toda a minha vida, entendeu, cara? E a outra parada foi, tipo, quando você falou aí, tipo, quando Jesus fala diante do que estava acontecendo ali, nesse fato aí da ressurreição de Lázaro, quando ele se comunica com Deus e ele diz que vai falar daquele jeito não porque Deus não o ouve, mas para que aqueles que estão ali em volta sejam expostos como é que eu vou dizer, ao vínculo que ele tinha com o pai. E aí, tipo, pergunta que eu ia fazer, tipo assim, eu imagino, acredito que Deus tenha consciência do que passa na nossa cabeça sob a forma de pensamento e muito mais profundamente do que a gente mesmo. E aí, tipo assim, cara, não é viagem da minha cabeça, tipo, quando eu tô diante de uma situação que sobrevém a mim de surpresa, e eu, tipo assim, de prontidão já me ligo com Deus de uma maneira, tipo assim, que eu não profiro palavra nenhuma, mas, tipo, eu diante daquela situação, eu sei que eu preciso, tipo assim, de um encaminhamento de Deus para reagir segundo os critérios dele para aquela situação, mas não tenho tempo de falar, cara, não tenho tempo para orar. Só que, tipo assim, parece que ligam a chave, que eu falo assim, tô contigo, Deus. É eu e tu aí. Só que, tipo assim, eu não falo nada, entendeu, cara? É viagem da minha cabeça acreditar que houve uma comunicação naquele momento entre eu e Deus, ou, tipo assim, não é viagem da minha cabeça pensar segundo esses critérios. Então, começando de trás para frente, seu Fred, bom, eu acho que viagem seria não pensar com esses critérios aí, entendeu? Aí que ia ser uma viagem danada, já respondendo assim no bom humor. Porque é assim que é, Fred. Lembra, um dia desse aí, eu até falei, a galera gostou, a oração em looping, entendeu? Eu estou falando com base nisso a partir de Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ué, o que pode ser orar sem cessar? O Neemias fez isso, entendeu? Ou melhor, Esdras. Foi uma oração rápida. Agora, confesso que eu mesmo me preguei uma peça, não estou seguro qual dos dois. Foi o Esdras ou o Neemias que fez uma oração muito rápida diante do rei. Creio que foi o Esdras. Ainda continuo em dúvida, mas é fácil. Dá um Google aí que vocês chequem, é fácil. Mas é só para dizer que foi uma oração do jeito que você me descreveu. Não há tempo. O cara está na presença do rei para falar assim, oh, meu Deus, não dá não. Ele só falou, Senhor, você comigo aqui, me desenrola. Ele falou, orei ao Deus do céu. Essa é a expressão. Neemias. Obrigado, irmão. Grato. Neemias. Orei ao Deus do céu. Foi assim, ó, rápido. Porque a gente está numa conexão constante. Entendeu? É lógico que há os momentos que a gente se ajoelha, separa um tempo, mas o tempo todo. Entendeu? O tempo todo. E o interessante, Fred, é se ver guiado por Deus a partir dessas orações que sequer a gente verbalizou. Isso é que é lindo. Por exemplo, olha quanto livro eu tenho aqui atrás de mim. Às vezes eu estou andando por aí, tropeço com informação, abro um livro assim a esmo, está lá a informação que eu precisava. Como? Como isso pode acontecer? Mas para mim é tão normal, entre aspas, entendeu? Uso muito entre aspas, muito natural, por causa da conexão. Aí depois eu preciso parar e falar, cara, isso aqui não é normal não, gente. Isso aqui não é normal. Porque eu estava pensando dentro da minha cabeça algo e aquilo simplesmente aconteceu. Cara, isso é direção do Senhor, meu irmão. Isso é uma coisa magnífica, uma coisa extraordinária, entendeu? Então é por aí mesmo, Fred. Isso é a vida, entendeu? Isso é a vida. Quando a gente chega nesse nível, aí preciso te trazer outra coisa. Fred, é melhor ter uma oração sem palavras
do que muitas palavras sem oração, entendeu? Então é melhor você, às vezes, nem ter palavras, porque oração, na verdade, eu ainda vou trazer esse estudo para vocês, porque esse eu não tenho gravado. Eu já o dei, mas não tenho gravado. Oração mesmo é quando a gente não tem mais sequer palavras. Porque aí você começa falando, aí você fala, e você cansa de falar, e tem uma hora que você mesmo se fala, agora eu vou calar minha boca. Entendeu? A hora que você consegue calar sua boca, aí começou. Entendeu? O problema é que a gente ainda está lá na parte lá de trás de sequer a gente está falando. Entendeu? O que deve. A gente ainda está fantasiando. Está entendendo? A gente ainda está querendo convencer Deus com as nossas próprias palavras. Então, quando eu digo que acabam-se as palavras, acabam-se porque falamos tudo que havia para se falar. Senhor, o senhor sabe que sou um vacilão mesmo. Sabe que, ó, o negócio para mim não tá legal. Aí é nesse nível. Aí depois que a gente falou isso mesmo, o senhor sabe que sou traste, né, Deus? Ah, vai falar que o senhor não sabe? Depois que a gente falar tudo isso, a gente cala a boca. Aí é que começa a oração. Você vê quanto para trás a gente está. Então, com isso, eu te exemplifiquei essa questão de não é problema não ter palavra, mano. O problema é ter muita palavra e não ter oração genuína. Esse é que é o problema. Isso é que é problemático. Então, quanto a isso, irmão, fique tranquilo. Ou, na pior das hipóteses, nós dois estamos viajando. Porque eu fecho contigo. E eu reitero, viagem para mim é pensar diferente disso. Entendeu? O contrário é que para mim não me soa como evangelho. Entendeu? Se eu não puder ter uma oração que às vezes eu não consigo nem verbalizar e ainda assim Deus sabe, eu não sei nem mais quem é Deus. E isso tem implicações assim profundas, irmão. Entendeu? Que chegam em dimensões, entendeu? Que eu estou pensando aqui se falo ou não. Por exemplo, até mesmo no que diz respeito à salvação. Meu irmão, suponhamos aí, o cara foi baleado, entendeu? Eu não estou vendo acontecendo nada ali. Eu estou falando no sentido assim que as pessoas pensam bem quadrado, ele aceitou Jesus e foi para o céu. Mas, irmão, você sabe o que está acontecendo no coração dele ali agora? Entendeu? Porque a gente está limitado a tempo e espaço. Você sabe o que pode acontecer a hora que o cara fizer assim, ó, expirar? Entendeu? Deus é de outra dimensão. Então, meu irmão, acontece muita coisa. Então, se Deus não for esse Deus que sabe o que passa na mente de um ser humano, e aí eu estou falando, por exemplo, das questões relacionadas a quem atenta contra a própria vida, se Deus não souber o que passa na mente de uma pessoa, nesse caso, assim, totalmente afetada a ponto de perder a lucidez, meu irmão, quem é Deus, então? Então, Deus, não vou nem mais falar, não, que vou falar o que eu não quero, entendeu? No sentido, assim, ruim. Deus, para mim, é esse Deus, entendeu? Dessa dimensão, dessa grandeza, entendeu? Então, para não falar o que eu não penso que ele não seja, eu não vou falar nada, entendeu? Porque aí é um ser diminuto. Entendeu? Então, fecho contigo nesse raciocínio. Fiquei feliz com o quanto você conseguiu absorver dessa ideia da palavra final na história ser de fato de Jesus. Fiquei feliz, porque assim, olha que coisa linda. Isso sou eu dizendo, e aquele que proferiu o estudo. Então, eu disse alguma coisa de modo en passant, em que você tocou mais forte. E eu fico feliz com isso, a explicação e a compreensão que você trouxe. Falei, olha que legal que eu falei, eu sei o quanto eu falei sobre isso, falei rápido, mas para você serviu para te tocar. Então, de fato, é assim mesmo, Fred. De fato, a última palavra, a palavra final é a palavra de Cristo. E aí eu gostei da conexão que você fez quando você disse sobre Cristo isto, porque o Abel me chamou a atenção também. Eu não sei o que aconteceu, não sei, o áudio ficou interrompido, ele cortou. E não foi problema aqui da postagem, não foi problema da postagem no Spotify, foi problema mesmo na captura. E eu não sei como isso acontece, entendeu? Na hora que eu falei, a pergunta de Jesus cortou. Como eu não vi que cortou, eu confesso que eu também já não me lembro mais. Porque, por exemplo, teve uma mensagem que eu preguei que você estava presente e eu sei o que cortou. Eu me lembro das mensagens sobre conversão. Eu me lembro, você estava presente e aí, do nada, o gravador deu ziquezira e cortou. Mas eu lembro tudo que foi dito depois. Dessa foi algo que me sobreveio no calor do momento, porque eu tenho as anotações e não constava no meu manuscrito original. Então, eu não sei o que eu disse na sequência. Olha que coisa interessante, porque eu também não vi que cortou. Então, eu não computei isso na minha mente.
Mas, insisto, a conexão que você fez sobre o Cristo Isto quando você ouviu o outro áudio, que é Mateus 14, Jesus andando sobre as águas e o Pedro também. Seu raciocínio está correto. A grande questão, Fred, e aí eu trago como novidade para hoje, é o seguinte: nós temos sempre um conflito, e eu vou dar um nome técnico para o conflito, que é um conflito epistemológico. O que é isso? O que é verdade? Verdade para nós é o que disseram sobre água, que ninguém pode andar em cima da água, ou verdade para nós é o que Jesus fala? Entendeu? Agora, esse é o problema que a gente tem que resolver. Se Jesus fosse assim, Fred, vem andar em cima da água comigo, você vai falar na cara dele que você não vai porque disseram para você que não dá para andar? Ou você vai falar, verdade para mim, Jesus, é o que você está falando. Você não falou que dá para andar? Então eu vou. Eu vou firmado e confiado nesta tua palavra. Eu vou me fiar aos teus cuidados de me sustentar sobre as águas. Pegou a visão da coisa? Se o senhor falou, é problema teu. Eu estou indo, eu não quero saber mais de nada. Entendeu? Isso subverte toda a lógica, isso subverte tudo que nos foi dito. Só que o nosso embate diário é assim, Fred. Todos os dias nós temos esse embate, se nós vamos crer em Deus ou se nós vamos seguir todo mundo. Todos os dias, a partir daquilo que é sutil até aquilo que é explícito, é esse combate que a gente está experimentando. Em tudo, toda hora a gente está posto à prova, sempre. Então, fiquei feliz de você fazer essa conexão e vejo aqui o valor de um estudo em série, né, cara? Porque você falou, para você ver, aí eu fui ouvir outro áudio, falava outra coisa, mas a ideia estava ali. Então, eu dou valor, às vezes, para o estudo em série exatamente por isso, porque é impossível, numa só mensagem, você esgotar o assunto. Por exemplo, essa mensagem sobre ressurreição, eu abordei só um âmbito, entendeu? E mesmo tendo feito um recorte e abordado um âmbito, mano, sou só eu falando. Então, se outras pessoas fossem falar do mesmo âmbito e recorte, mano, falariam por outras perspectivas. Então, assim, é muita riqueza, cara. Não cabe naquele tempo que a gente tem, entendeu? Então, quando a gente pode falar em série, a gente também começa a conhecer o pensamento da pessoa que está falando. Por isso que eu sou cuidadoso com as palavras que eu emprego, para o cara não ouvir uma palavra sendo dita aqui, quando vê ele ouve a palavra no outro estudo, é outra coisa. Aí o cara fica doido. Não, se o cara me ouvir com atenção e dedicação e boa vontade, como meu irmão Dudu falou aqui no começo, a questão da perseverança é uma coisa assim que me chama muita atenção. Cara, você não consegue crescer se você não perseverar. Uma ideia de continuidade. Então, o cara que, por exemplo, eu faço isso comigo mesmo, eu fico me ouvindo, eu falo, pô, tá legal isso aqui, cara. Então, o cara vai construindo. Entendeu? Igual agora, eu estou pensando em conversar com vocês aqui nesse nosso espaço sobre conversão. São os áudios do ano passado, de 2019. Então, são 12 áudios e mais 2, porque no ano de 2017 eu falei sobre conversão em novembro e dezembro de 2017. Então, serão 14 áudios. Então, dá para a gente aprender muita coisa, cara. Muita coisa, muita coisa. Então, se o cara tiver boa vontade, fala assim, mano, eu vou me dedicar, eu vou aprender. Mano, dá para aprender bastante. Então, essas conexões que você fez, as conexões que a Ayla faz, isso é muito bom, cara. Porque você vai construir, é um ganho cumulativo, entendeu? Você aprendeu uma coisa, igual a Ayla falou assim, não, eu uso a expressão cristão, mas que você já percebi que tem a ideia do discípulo, mas ela já conseguiu discernir isso, mas por causa do contexto, para ela ser melhor compreendida, ela usa outra palavra, não tem problema nenhum. Mas é bom quando essa compreensão nos sobrevém, porque você vai construindo de modo cumulativo, entendeu? É sensacional. Muito bom, Fred, muito bom. Era isso que eu tinha que dizer em relação e reação àquilo que você nos trouxe como percepção, contribuição e pergunta. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui a senhorita Ayla agora. Ayla, enquanto eu dava a resposta, sua conexão caiu, mas eu continuei dando a resposta de tal maneira que depois você pode ouvir a parte que você não ouviu, e se você quiser retomar agora, falar alguma coisa que você ainda queira, está podendo também, tá? É só para. Eu já
tinha compreendido bastante, agora eu vou ouço na gravação. Só ficou uma pendência aí com relação à minha versão NVT, está escrito você isso. Aí eu fiquei na dúvida quando na versão que você leu agora, e você repetiu agora para o Fred, vocês. Deixa eu te falar aqui, Ayla. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu falar de novo. É porque a sua transmissão está dando muito problema. Eu não consegui compreender o que você disse. Você falou que a sua versão tem uma palavra diferente, mas nessa hora deu problema na sua transmissão, não consegui ouvir. Se você puder repetir, por gentileza. Na NVT está escrito: você crê nisso, Marta? Fala diretamente com a Marta. Você crê nisso? E aí você fala numa versão vocês, né? Só para você repetiu para o Fred, mas eu não consegui compreender. Entendi. O que está em questão aqui é o verso 26, entendeu? Porque Jesus, de fato, está conversando com a Marta, entendeu? No verso 24, disse-lhe Marta, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. E aqui morrer é eternamente. Essa é a ideia. Nunca irá morrer eternamente. Crês tu isso? Então, assim, para dar ênfase e força, talvez, na tradução, ele acrescentou Marta, mas, vamos dizer assim, por inferência, a gente já sabe porque ele está conversando com a Marta, entendeu? E aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, no verso 43, na versão que eu estou usando aqui agora, sai para fora. Então, tá bravo aqui. Eu acho que o nome técnico disso, não sei se é pleonasmo, sei que é uma redundância, entendeu? Sai para fora, entendeu? O Fred está usando a mesma que a minha também, entendeu? Ainda está até hoje, sai para fora. Aí arrebenta. Não pode. Entendeu? Mas aqui, só fechando, senhorita Ayla, é só para dar uma ênfase. Cresto isto? É porque a minha é mais formal. Você está usando NVT, é isso? NVT, desde... Eu queria até comprar uma senha direta, né? Sem os títulos, uma leitura só. Mas eu confesso que não... Vê se você encontra em alguns pontos de distribuição esse daqui, ó. É o Novo Testamento fornecido pelos Gideões. Eu tenho. Beleza. Posso até enviar para você, entendeu? Talvez demore um pouco agora os correios assim, mas eu te envio. Ainda tenho algum. Acho que eu tenho pelo menos um exemplar, eu tenho. Porque eu tenho um irmão aqui da cidade que ele me fornecia. Aí eu sempre dava para a galera da EBQ. Aí a galera prendeu esse lance. Aí, mas eu posso enviar um para você, entendeu? Depois você me passa o seu endereço pelo direct, eu posso te enviar. Beleza. Porque é o único que eu conheço que tem o texto direto, sem os cabeçalhos, entendeu? Isso. É isso. Alguém mais? Alguém mais que queira contribuir com percepção ou pergunta ou dúvida que queira ver dirimida? Se não, vou falar um pouquinho, já que eu fico feliz com essa direção do Espírito. Eu vou falar exatamente de onde o Fred me deixou. Como o Fred falou dessa questão de Jesus ter a palavra final na história, Jesus ter a palavra final, e a gente está exatamente onde Fred e Ayla nos deixaram, que é a questão do Cristo isto. Então, vou dar uma pincelada aqui nessa distinção que eu gosto de fazer. Tem até um estudo que eu dei numa EBQ, ele está publicado no nosso espaço aqui do Elias, no nosso espaço do YouTube, e o estudo que eu dei foi exatamente sobre isso, sobre a distinção entre o acreditar e o crer. E eu digo que acreditar é tão somente você acreditar na existência de algo ou alguém.
E aí hoje eu acrescento que acreditar é como você fazer uma força para dar crédito. Porque, olha a palavra, acreditar. Você está procurando dar crédito a. É isso que é acreditar. Agora, crer é algo infinitamente distinto, diferente e mais profundo. Crer, de fato, é dar razão a. Entendeu? Isso que significa, de fato, crer. E há uma distinção entre acreditar e crer. Porque quando você crê, você faz exatamente o que o Fred percebeu no áudio que eu falo sobre a questão de andar sobre as águas, que é você se lançar confiado na palavra de Cristo Jesus. Se ele diz para você algo, você vai sustentado por aquela palavra. Então, deixa eu só fazer 2 citações aqui que são pertinentes ao momento. Eu vou fazer uma citação de um teólogo chamado Carson e também vou fazer uma citação do Blaise Pascal. A do Carson é o seguinte, sobre essa questão do crer. Olha só. Vamos aplicar, por exemplo, Cristo isto à vida dos discípulos. Os próprios discípulos de Jesus não esperavam que ele fosse crucificado e certamente não esperavam que ele fosse ressuscitado. Entretanto, depois desses acontecimentos, os pensamentos e as atitudes deles foram tão transformados que puderam reconhecer a evidente inevitabilidade do fato de que Jesus morreria numa cruz e deixaria para trás um sepulcro vazio. E tudo foi mudado completamente na vida daqueles discípulos, a partir do momento que eles compreenderam porque creram. E sobre a questão de fé. A fé ela é uma aposta radical, já dizia o Blaise Pascal. Ora, todo jogador sabe que pode perder, mas o jogo da vida é surpreendente, pois ao fazermos nossa aposta em Deus, um par de possibilidades nos aguarda. Ou tudo será nada ao fim do caminho, ou a aposta terá dado um imenso sentido ao nosso caminhar. Olha como é que é uma coisa interessante quando você crê. E aí, lá no áudio, eu digo o seguinte, por exemplo, eu conversando com um grupo de alunos do ensino fundamental e médio, eu disse o seguinte a eles, nessa questão de fé. Por exemplo, suponhamos que esse negócio de fé cristã é uma mentira do universo, que não é nada disso. O que um cara como eu que crê perde? Entendeu? O que um cara como eu perde? Para quem não crê, o cara acha que eu perdi a vida. Aí, viu? Você é bobo, ficou acreditando nesse negócio de Jesus aí, crendo aí, porque o cara nem sabe a diferença, então ele fala acreditar. Você ficou aí, ó, acreditando nesse negócio de Jesus aí, perdeu a vida. Em vez de estar na zoeira igual a gente, perdeu a vida. Aí eu falei, perdi a vida. Mas suponhamos que esse negócio de fé cristã é de fato o que é. Olha o que o Blaise Pascal diz. Ao fazermos nossa aposta em Deus, um par de possibilidades nos aguarda. Ou tudo será nada, é o que eu acabei de dizer, ao fim do caminho, ou a aposta terá dado um imenso sentido ao nosso caminhar. Presta atenção. Se as coisas não forem como o Evangelho diz, a gente só perdeu a vida. Ponto. Não deu em nada. Agora, se as coisas forem do jeito do Evangelho, quem não creu não só perdeu a vida, e na vida perdeu o sentido da vida, quanto também perdeu a eternidade. Então você já viu o tamanho do estrago, né? Esse aqui é o problema. Em vida você perdeu a vida e o que dava sentido à vida. Você não viveu, você só sobreviveu, você subsistiu. Mas você nunca soube o sentido da vida, como dizia o nosso amigo Emicida. O sentido da vida é para frente. Aí eu acrescento, o que dá sentido à vida é a vontade de Deus. Isso é sensacional. O que dá sentido na vida é fazer o bem, bem feito. Então, quando a gente discerne essa questão de fé, cara, isso traz um imenso sentido ao nosso caminhar, entendeu? Você não está andando a esmo, você sabe de onde você veio, você sabe para onde você está voltando, ou, sobretudo, para quem você está voltando. E enquanto isso, nesse interregno, nesse intervalo, você sabe o que você é, quem você é e o que você está fazendo aqui. Poxa, mano, isso é sensacional. Viver sem isso, meu Deus, eu não sei como é que é. Não cabe a palavra vivendo sem isso. Não cabe, entendeu? Porque ninguém pode viver sem isso. Você pode sobreviver sem isso, você pode subsistir sem isso, você pode dar cabeçada na existência sem isso. Agora, viver só se vive quando se sabe isso. Ponto. É isso.
Beleza? Então, essa é a distinção que eu faço sobre a questão de acreditar e crer. E aí, fechando, eu falo sobre a reconfiguração, por exemplo, daquele que crê. Porque, com base nisso tudo que eu acabo de dizer, a nossa agenda, ela também é reconfigurada. Se a nossa vida é reconfigurada, imagina a nossa agenda. E lá no áudio eu falo sobre a agenda do tumulto. Não é música do Rapa, não, mas rola um tumulto. Entendeu? Tem a galera que, pô, o cara quer que Deus abençoe a agenda do tumulto. Irmão, não vai dar não, cara. Esquece, irmão. Não vai dar, não vai rolar. Deus só abençoa a agenda do silêncio, da tranquilidade, entendeu? Esse negócio de correria, isso aí não vinga. Com Deus não vinga. Então, a questão é quanto tempo a gente vai levar para admitir isso. Se a nossa vida foi reconfigurada, imagina a nossa agenda. A nossa coleção de desejos ela é transformada porque nós somos ressurretos dentre os mortos espirituais. Então, a gente não mais quer o que todo mundo quer. Então, a questão é o tempo que a gente vai levar para admitir isso, certo? E aí, fechando por hoje, eu digo o seguinte: sobre a questão da aparente irreversibilidade e o seu antídoto. Fred disse muito bem quando eu descrevi o estado em que o Lázaro se encontrava, na verdade era o seu cadáver, e o Fred, como estudante de medicina, deve ter entendido isso muito bem e com certeza poderia até aprimorar minha descrição, se ele quisesse, entendeu? E eu estou aberto à melhoria. Então, aquilo ali era uma aparente irreversibilidade. E o Fred disse bem, e eu vou nessa trilha. Mas bastou, observe isso, mas, ou seja, uma conjunção adversativa, bastou a palavra de Jesus e o morto veio para fora. Isso é um negócio incrível. Agora, imagina, por exemplo, a aplicação disso na nossa vida. Porque essa é a boa notícia do Evangelho e a sua aplicabilidade. Por exemplo, cada um de nós éramos, sem exceção, como aquele que está podre. Nós éramos assim, entendeu? Literalmente. E dizíamos, a minha vida está para além de toda reversão, entendeu? É lógico que com isso eu estou lançando mão de uma arquetipia. Eu usei a palavra literal aqui, mas, no entanto, é uma arquetipia. Em que sentido? Nós nos assemelhávamos espiritualmente ao Lázaro, na nossa podridão, falando isso no aspecto espiritual. Mas também, agora sim, literal, haverá um dia, se Jesus não voltar antes, que os nossos corpos serão devolvidos ao pó. E aí nós vamos estar piorzinho do que o Lázaro, tá? Porque o Lázaro ainda estava em decomposição, mas nós, se sobrar, vai sobrar só o esqueletinho. Entendeu? E aí vai bastar uma palavrinha do Senhor e nós vamos voltar à existência. E no nosso caso, como cremos, já com o corpo glorificado. Isso vai ser extraordinário, porque esse corpo glorificado é para experimentar a nova realidade que nós chamamos de novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E a gente nem tem corpo para experimentar isso. Esse corpinho nosso aqui, o da Ayla é melhorzinho que o nosso, mas nem o da Ayla suporta. Não posso deixar passar, né? Não pode deixar passar, né? Porque o da Ayla tá melhorzinho, mas nem o dela suporta, entendeu? Nosso corpo não suporta, entendeu? A gente não dá conta. Então, como é que isso tudo se aplica à nossa vida? Mano, eu acho que a pergunta assim que deve latejar na nossa mente, eu estou até lembrando aqui uma expressão que os jamaicanos usam, tingaling, assim, que deve latejar constantemente é: crês tu isso? Eu acho que eu não tenho maneira melhor de terminar, pelo menos aqui, se não deixando isto no ar. Crês tu isto? Porque ou nós cremos e vivemos do jeito que Deus propõe, ou então a gente vai pensar um jeito de matar Jesus. Entendeu? Não vai bastar nada, não vai significar nada termos visto maravilhas. Então, ao invés da gente engolir o orgulho, abrir mão dele e falar: Jesus, o senhor está certo, infelizmente eu estou anos-luz disso aí, a minha compreensão é muito pequena, eu estou todo errado, e isso não é surpresa para o Senhor, isso não é maravilhoso para ti, eu é que não sabia, então eu estou me arrependendo agora e as coisas são do teu jeito, amém. Ou então a gente vai dar um jeitinho de matar Jesus.
É lógico que a gente não vai matar Jesus literalmente, mas a gente vai matar Jesus nas nossas compreensões. Jesus, não é desse jeito aí não. Esse é o ponto. Então eu vou deixar isso como desafio perpétuo para cada um de nós. Crês tu isto? A gente crê que as coisas são do jeito de Jesus, porque se a gente crê, mesmo dadas as limitações de tempo e espaço, até mesmo de compreensão, a gente já pode viver o milagre da ressurreição aqui e agora, a partir de aqui e agora. É lógico que isso vai culminar na eternidade, mas já é possível experimentar, pelo menos parcialmente. Então, está em nossa decisão. Se nós crermos, nós vamos experimentar o que é possível experimentar. E se nós não crermos, a gente vai dar um jeitinho de matar Jesus. Nesse caso, nas nossas compreensões. A gente vai viver sempre aquém daquilo que poderia, e isso eu preciso lhes dizer com todas as letras, não será algo bom. Então eu encerro aqui e me dou por, como diz, contente. Contente significando que estou contente com tudo que conseguimos conversar e compreender. Mas não digo que estou satisfeito, porque sempre há mais para a gente aprender. E se há mais para a gente aprender, espero vocês numa próxima oportunidade, num próximo encontro. Quero lhes dizer que foi um privilégio inenarrável, né? Privilégio incrível conversar com vocês durante todo esse nosso ano. Sensacional. Estou muito agradecido a Deus, fico muito feliz de ter esse espaço, de tê-los como audiência, isso é sensacional, e sou profundamente grato a Deus, profundamente grato por tudo que a gente conseguiu compreender, por tudo que a gente conseguiu construir, e eu espero que o Espírito de Deus possa não só aplicar essa verdade no nosso coração a partir do lugar que ele coloca essa verdade no nosso coração, mas que tudo isso, no momento certo, possa frutificar, tanto para o nosso benefício, quanto para aqueles que venham a nos ouvir, ter contato conosco ao longo da existência e, sobretudo, para a glória de Deus. Então, eu gostaria de encerrar aqui. Esse é o nosso último encontro do ano, perfeito. Conversamos durante 24 encontros aqui pela internet, fora os outros áudios, quando a gente ainda teve a oportunidade de fazer presencial, depois eu ficava lá no meio do mato gravando áudio, depois a gente passou para cá. Então a gente tem que celebrar o nome de Deus, porque é muita maravilha. No meio de toda essa loucura, a igreja não fechou, pelo contrário, entendeu? A celebração coletiva comunitária presencial, ela foi suspensa em alguns casos, mas a igreja continuou acontecendo sem solução de continuidade, e a gente aprofundou muito os laços, e eu fico assim extremamente feliz, honrado, e me sinto um privilegiado por poder ser parte de tudo isso. Então, sou muito grato e gostaria que vocês dividissem essa alegria comigo também. É isso. Se alguém quiser falar, está podendo, e na sequência a gente faz aquela oração. Bom, quero só agradecer aí, foi bom a gente aqui de São Paulo estar junto com vocês, né, aí no Rio. A minha família, metade da minha família é do Rio, então eu tenho o coração do Rio aí. Tenho muitas saudades do Rio e espero um dia poder encontrar vocês aí também. Mas obrigado mesmo, foi uma bênção, né, foi muito bom. Assim, a pandemia proporcionou isso, né, aliás, Deus proporcionou isso, graças à pandemia, né, então... obrigado, tá, irmãos? É um prazer mesmo. Vocês, apesar de eu ter ficado um tempo aí mais longe, né, nos últimos meses, mas assim, acabou sendo aí um dos convívios mais ricos aí, em termos de compartilhamento do Evangelho, né, e de ideias, né, e apesar da distância, é muito bom ver o rosto de vocês e ter familiaridade, né, apesar de a gente nunca ter se encontrado, só o André, né, mas a gente poder se ver como família, né? Então, agradeço muito, sou muito grato a Deus por isso e agradeço vocês também, tá bom? Sensacional. Todos dividimos o mesmo sentimento, é exatamente isso. Muito bom. Isso, assim, só agradecer que foi, de fato, foi muito... Já era muito legal, assim, porque como eu nunca estive na EBQ, de fato, em Volta Redonda, eu só pegava os áudios e já ouvia e já fazia um pouco
Isso, mas essa troca é muito diferente, foi muito enriquecedora, assim, de todas as formas. Então, só tenho a agradecer também. Obrigada. E conhecer vocês também, todo mundo aí, mesmo que virtualmente. Muito obrigada. Eu fico pensando assim, em cima do seu testemunho, que o Ricardo falou também, por isso que não acaba nunca, porque é muito bom. Você vê, a EBQ era maneira, pô, me amarrava, eu gostava muito, era maneiraço. Só que, como é que era a EBQ? Tinha o antes, assim como a gente entra aqui no vídeo, e depois que começa a gravação a gente conversa, tinha, e também tinha um final. Só que hoje eu fico pensando, se voltasse o presencial, eu nem sei como seria, porque igual agora, a gente tá... Como é que eu vou explicar, cara? Porque é outra configuração, porque tá ainda melhor, entendeu? Porque antes, por exemplo, tinha lá, a galera tava lá me ouvindo, mas ninguém me interrompia, entendeu? Mas no final todo mundo falava também. Agora não. Agora tem o áudio, você ouve o áudio, mas aqui pode conversar também, ainda fica gravado. Caramba, cara, melhorou muito, mas eu também não pretendo deixar de fazer naquele outro formato, mas eu quero preservar esse daqui, porque eu não vejo por que não ter esse daqui, porque ficou melhor ainda. Entendeu? Ao invés de piorar, era isso que eu estava tentando responder, Ayla, quando eu estava reagindo à sua fala. Porque, assim, ao invés das coisas piorarem, em Deus, é igual o Ricardo disse, a gente, vou usar um termo assim, a gente se reinventa, o negócio fica melhor se a gente tiver com a percepção acertada. Se a gente fala assim, cara, não dá mais para fazer daquele jeito, daquele não dá mais, beleza. Pô, foi muito bom enquanto deu, agora vamos fazer de outra maneira. Só que aí tem pessoas que foram ensinadas daquele jeito, então os caras ficam ali reincidindo naquilo, às vezes vivendo até mal, porque não tem aquilo. Igual agora, assim, toda hora eu penso, cara, esse negócio tá bom demais, entendeu? Imagina, agora a gente pode se reunir presencialmente, vamos acabar isso aqui, só se a gente fosse doido, e o doido mor fosse eu, entendeu? Para propor um negócio daqui, eu não vejo razão, não faz sentido, nenhum sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, assim, eu penso em aperfeiçoar, entendeu? Como é que isso pode ficar cada vez melhor, entendeu? Para a gente atingir um objetivo, porque tudo que a gente faz tem um objetivo. Igual, qual é o meu objetivo com vocês? Equipá-los. Eu penso em equipá-los para que vocês estejam aperfeiçoados, equipados e aperfeiçoados para a obra do ministério que cada um de vocês tem quando vocês estão na dispersão. Então, essa ferramenta aqui foi um instrumento extraordinário para isso, porque melhorou. E você, por exemplo, todos aqui, com exceção do Fred e do Abel, até o Abel é de outra cidade, com exceção, só o Dudu, que é da mesma cidade, e o Fred agora que está aqui. Mas, por exemplo, o Ricardo, eu encontrei uma vez na vida, tem 5 anos exatos, uma vez na vida, e nunca ia ter contato. Aqui a gente tem um contato, a gente é tudo brother, entendeu? Um dia desse mesmo, eu encontrei com o Fred, que a gente foi para uma atividade juntos, socorrer um povo, assim, e aí eu conheço o Fred, já tive com o Fred presencialmente, mas o Fred não esteve presencialmente com alguns. Aí lá ele falou, pô, que bom estar aqui com vocês, primeira vez. E falei, é mesmo, cara. Mas a gente se fala como se conhecesse há 1000 anos. Então é o milagre da tecnologia. E eu não vejo por que não mais lançar a mão disso. Pelo contrário, nós deveríamos estar fazendo isso há pelo menos 5 anos. Desde o dia que eu conheci o Ricardo, a gente já deveria fazer isso, mas a gente é assim, a gente é meio lento em algumas coisas, entendeu? Aí a parte boa, digo bem assim, bem colocado para não soar errado, da pandemia foi que ela nos empurrou a isso. Nós já deveríamos estar lançando mão disso há muito tempo, entendeu? Mas é isso. Muito bom, meus irmãos, muito bom. Então, vou chamá-los para uma oração. Eu vou chamá-los para que a gente possa se lembrar dos nossos irmãos. Hoje a gente pode dar nome, né? Mas tem muitos outros também. Hoje eu vou dar nome para o Elias e para a Anne. São nossos irmãos. O Elias é aquele que também coopera conosco aqui com as gravações e tudo. É ele que faz as postagens. E hoje ele acabou de ir para o hospital, pedir que ele me mantivesse informado com suspeita de Covid. Então, essa é a razão pela qual ele não está aqui, e a Anne também está com ele. Então, vamos nos lembrar dele também em oração, e outras pessoas mais. A gente está num luto reincidente, eu tenho certeza que esse meu dado já está ultrapassado, mas eu não chequei novamente, que são 182 mil óbitos, entendeu? Certamente já está ultrapassado, mas até a última vez que eu vi era assim.
Então, é um luto reincidente, entendeu? Quantas pessoas aí não estão sofrendo isso? Então, elas carecem também das nossas orações. Então, vou chamar vocês para que a gente fale com quem resolve. Senhor, nós primeiramente queremos te agradecer pelo privilégio da reunião, queremos te agradecer porque em meio a esse caos, a essa loucura que a humanidade está experimentando, nós, em ti, temos condições de manter a lucidez e a sanidade. Então, nós reconhecemos que isso é dádiva do Senhor a cada um de nós. Reconhecemos também que num tempo de escassez, em que as pessoas estão limitadas, nós contamos com a possibilidade de termos um equipamento, uma conexão que viabiliza essa nossa reunião. Então, essa é a razão pela qual nós temos sempre nos empenhado em usar esse tempo da melhor maneira possível. Tem sido um momento muito bom, sobretudo, em especial, em particular, em minha vida. Eu tenho crescido muito conversando com os meus irmãos e ouvindo-os. E eu espero que, de algum modo, isso também seja realidade na vida de cada um deles. Eu te agradeço pela vida de todos e de cada um em particular, o quanto eles me têm abençoado. E te peço, Deus, que o teu cuidado esteja sobre a vida de cada um deles, sobretudo nesse momento em específico, sobre a vida do meu irmão Elias, da minha irmã Anne. Eles precisam dos teus cuidados. Que a junta médica que vá examiná-los, que ela possa ser dirigida pelo Senhor e que teu Santo Espírito possa confortar o coração de Elias e da Anne nessa hora, dando-lhes tranquilidade e que, ainda que eles tenham contraído o vírus, Senhor, que eles possam, segundo a tua vontade, se recuperar para o máximo louvor da sua glória. E essa oração que nós fazemos agora, embora nós estejamos citando o nome da Anne e do Elias, que ela também se estenda a todos os demais que carecem do teu auxílio, do teu cuidado. Cuida daqueles que estão na linha de frente, os médicos que estão expondo-se a riscos, para que nós possamos ser restabelecidos na nossa saúde. Eu me lembro de todos esses profissionais agora e te agradeço pelo dom da medicina, Pai. Te agradeço de todo o meu coração. E hoje, Pai, que nós encerramos os nossos estudos, nós te agradecemos com muita gratidão no coração tudo quanto o Senhor nos instruiu e nos ensinou ao longo desse ano. Foram inúmeros encontros e nós aprendemos muitíssimo do Senhor e te agradecemos e pedimos que todo esse ensinamento possa encontrar o lugar apropriado em cada um dos nossos corações e que na hora certa eles possam frutificar para o máximo louvor do teu próprio nome, benefício nosso e daqueles que venham a ter contato com cada um de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vivam bem. Eu não sou muito dado a clichês, então eu vou tentar desejar a vocês feliz ano novo. Eu não sei dizer essas coisas. Estou sendo profundamente cobrado em minha própria casa. Vou deixar aqui só como uma palavra de zoeira. Minha esposa perguntou, duvido lá, pergunta lá as pessoas lá do grupo lá se elas deram Feliz Natal. Você não dá Feliz Natal para ninguém. Deixa aqui, ela vai ouvir, eu vou ficar doida comigo. Eu não sei falar essas coisas, entendeu? Eu procuro vivenciar essas coisas todos os dias, mas eu confesso que eu não sei falar isso naquele dia igual todo mundo fala. Eu não consigo, eu não sei, entendeu? Então eu fiz o melhor que eu podia e é isso aí mesmo.